E aí, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Instagram do professor Policarpo Neto. Hoje, uma live muito especial. A gente vai tratar sobre memória junina, o São João que nunca te contaram, tá? Então já vai logo aí chegando, já vai colocando nos comentários para poder você pegar e ficar atento a tudo que a gente vai falar hoje. Hoje a gente veio aqui para poder falar sobre quadrilha junina. Um abraço para a menina do Vale, Júlia Vale Muniz, gente boa pra caramba, já entrou aqui na live. Júlia, fica com a gente até o final para tu não perder nenhuma causa, nenhuma história junina. Júlia, sabe assim quando eu tava naquelas minhas aulas que eu contava algumas histórias? Pois bem, essa live de hoje é justamente só pra gente contar história, só história boa do movimento junino. Então, fica atento para tu não perder nenhuma informação, tá bom? Deixa eu só fazer aqui uns devidos ajustes para poder pegar e fixar o comentário. Só um momento, por gentileza. Enquanto isso, o pessoal já vai chegando para poder pegar e visualizar aqui. Deixa eu só fazer os ajustes aqui. Enquanto isso, eu estou aguardando também meu amigo Vando do Icó, outro cara que é gente boa pra caramba, tá? Gente, eu tô só aqui olhando para baixo porque eu tô olhando aqui para a tela para poder pegar e também já fazer os ajustes, tá? Lara Lindsay, rapaz, outra pessoa, gente boa também. O Júlio, eu acho que se não me engano, a Lara ela era da tua sala, se não me engano, não era isso? Né? Qualquer coisa já dá um ok aí, enquanto eu já faço os ajustes aqui, para a gente poder pegar e começar. Só um instante, enquanto eu já aguardo aqui. Vamos lá, o pessoal chegando já. Grande Lucas Rocha. Lucas, tá na hora de esquecer esse sono, tá? Porque hoje a gente veio aqui para conversar. E a gente veio hoje justamente para poder pegar e passar já essas histórias para ti, tá? Então a gente vai ter aqui o seguinte. Primeiramente, vamos lembrar de uma coisa básica, que o SESC, ele é um dos pioneiros nesse tipo de atividade, tá? Ou seja, tudo começou nesse circuito SESC junino com o Dia do Desafio. Para quem não lembra o que é o Dia do Desafio, pessoal, é quando são feitas várias atividades e uma cidade ela acaba concorrendo com a outra. E devido a essa notoriedade que se teve, não só aqui em Fortaleza, a gente tem, por exemplo, no finalzinho do mês de maio, entre o dia 24 ao dia 31 de maio, é realizado o Dia do Desafio lá na Praça do Ferreira. Quem passa ali pelo centro sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. E o que acontece? O que acontece é que o SESC, ele percebeu isso lá nos anos anteriores que eu digo, lá para o ano de 2008, 2009. Percebeu que dava para se casar muito bem com a cultura junina. Tá? Então, ou seja, já foi daí onde já se pegou e começou já a você trabalhar essa questão de pegar as quadrilhas juninas e colocá-las para poder inserir nesse dia do desafio, tá? Que foi daí onde já surgiu até mesmo juntamente com a FEJUC, que é no caso a Federação de Eventos Juninos. Ariela Fernandes, um forte abraço aí também. Deixa eu ver quem mais aqui entrou. Menina do Vale, Giovana. Então vamos lá, galera. Continuem aqui comigo. Tô só esperando aqui meu amigo Lucas, meu amigo Vando Rodrigues já entrar aqui na live pra gente poder pegar e fazer um bate-papo sobre tudo que a gente já
já tem no movimento junino. Porque assim, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala de quadrilha junina, a gente precisa entender uma coisa, que muitas das vezes você tem-se aquela cultura de que quadrilha junina é só você pegar e colocar a calça no jeans no menino com um pedacinho costurado de chita, bota o chapéuzinho, pinta as meninas e pronto. Não, gente. Tá totalmente equivocado esse seu ponto de vista, tá? Porque você tem que levar em consideração que as quadrilhas houve uma mudança. Por exemplo, a do meu amigo Marconde, da Junina Encanta Ceará. É uma quadrilha que ela tem traços tradicionais, mas também ao mesmo tempo estilizado. Não é isso, Marconde? Se quiser até mesmo já entrar na live, sinta-se à vontade pra gente já poder fazer aqui um bate-papo gostoso, porque, Marcondes, a gente está tratando hoje sobre memória junina. Então, ou seja, se você tem alguma recordação lá do São João de antigamente, você já solicita aqui para a gente poder pegar e fazer esse bate-papo ao vivo aqui. Um alô também para Emily Vale, Patrícia Rocha, que está aqui, Dion Gomes, Marcondes aí, gente boa. Então, gente, assim, sobre essa questão de memória, deixa eu recapitular para vocês o seguinte. O São João hoje em dia, ele está muito modificado. A prova é tanta que, para você ter ideia, hoje em dia as quadrilhas elas estão mais competitivas do que anteriormente. Ah, como assim, né, Policarpo? Você pode já pegar e fazer do seguinte passo. O Marcondes aí falou que começou em 1985. O Marcondes, eu comecei 20 anos depois, eu comecei em 2005, né? Se tu puder até mesmo já falar um pouquinho pra gente de como foi essa tua experiência, Marcondes, se não me engano, eu acho que tu é do tempo, aí você vai confirmar comigo, do tempo da Chica Muniz, do tempo do Arraiá do Gipão, do tempo que se tinha os festivais no Grêmio dos Ferroviários, né? Então, ou seja, é muita história antiga, muita história interessante para poder passar, né? Então, ou seja, isso sem contar também, pessoal, assim, que hoje em dia, geralmente as pessoas começam a dançar quadrilha junina quando é lá no tempo de colégio, né? Quando a gente tem lá no tempo de colégio que a gente pega e começa a ensaiar, a ter os primeiros ensaios. Um abraço aí pro Cauã Moura, que acabou de entrar aqui, gente boa pra caramba. Eu acho que ele tá muito feliz com a vitória do Ceará ontem. Vando Rodrigues, gente boa também. Vando, se já quiser solicitar aqui sua participação, meu filho, pode vir que a gente já tá de portas abertas, tá? E assim, pessoal, quando a gente está falando de quadrilha junina, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte. Hoje em dia, os festivais eles estão mais estruturados, eles estão bem organizados. A prova é tanta que você não vê, hoje em dia, muito festival de rua. Você vê mais festivais localizados em praças, você vê já festivais já localizados em estruturas particulares. A prova é tanta que a gente já teve Festival de Quadrilha Junina no Iguatemi, que todo ano tinha, né? Não teve esse ano devido a essa pandemia. Então, ou seja, pessoal, a gente tem que perceber tudo isso da cultura junina, tá? Então, pessoal, a gente tem também o seguinte, que tudo começa lá na escola, né? Quando você começa a fazer o gingado, as danças, os ensaios, aí geralmente o pessoal fala, na Vantua, na Rie, olha a cobra, olha a chuva, é mentira. Não, mas só que além disso, pessoal, existem vários passos tradicionais quando se vai montar uma quadrilha. Para você ter ideia, hoje em dia, as quadrilhas de hoje em dia, elas já possuem um tema específico. Ou seja, elas já pesquisam, elas já pegam e buscam uma formação para poder pegar e fazer toda essa apresentação nos arraiais. Para vocês terem noção, pessoal, assim, antigamente, como eu estava falando para ti, o primeiro caso aqui de arquibancada junina. Como assim arquibancada junina? Professor, lá no meu não é arquibancada junina não, porque a gente fica na calçada lá, a gente fica na praça vendo o pessoal dançar quadrilha, né? Que é justamente, pessoal, essas quadrilhas, elas com o tempo, elas foram evoluindo.
Como assim elas foram evoluindo? Elas foram evoluindo no intuito de que, se você pegar as quadrilhas de 5 anos atrás, 5 anos atrás e comparar com as de hoje em dia, você vai ver uma notoriedade, uma diferença muito, muito, muito grande. Como assim, Policarpo? Me prove isso. Tudo bem, vamos lá. Se a gente pegar, por exemplo, os festivais de quadrilha junina lá de 2014, 2013, lá no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, quem nunca já foi para um festival lá? Você podia perceber que se era mais preocupado em dançar quadrilha, em pegar e demonstrar o casamento, em pegar e fazer toda a encenação, ponto final. Não se tinha um trabalho de pesquisa como se tem hoje. Como assim, Policarpo? Poxa, a gente pode pegar quadrilhas, aí eu peço até desculpa se eu estiver sendo antiético de citar alguns casos, como, por exemplo, a gente tem algumas quadrilhas, como, por exemplo, Junina Babassu. Junina Babassu, todo ano ela vem trazendo um tema de pesquisa muito interessante. Já uma marca, por exemplo, da Paixão Nordestina, ela já está trazendo temas, já voltando assim, que diz, sai um pouco do eixo junino, mas eles fazem de tal forma que entra no São João. Como, por exemplo, com Chacrinha, que eles já fizeram uma releitura de Jorge Amado. Um abraço aí pro meu amigo Vando Rodrigues. A aceitação sua aí para a gente poder pegar e debater aqui nessa live sobre memória junina. Gente, para quem não sabe, tá? O Vando, ele é presidente da Mojune, Federação do Movimento Junino do Interior do Ceará. Tá me ouvindo aí, Vando? Beleza, cara? Como é que você tá, meu filho? Olá, Policarpo, tudo bom? Boa tarde a todos. Estão me Vando? ouvindo bem? Está me Tô. ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo perfeitamente. Eu estou te ouvindo baixo. Pronto, peraí, deixa eu só ajeitar aqui meu volume. Tá, pronto. Pera, tá me ouvindo melhor, Vando? Oi, está me Consegue me ouvindo? ouvir? Pronto, eu tô te ouvindo perfeitamente. Pronto, tu consegue Pronto, me ouvir agora? pronto, Oi? estou te ouvindo. Eu estou te Pronto, ouvindo. Vando. Pois a gente estava falando aqui sobre memória junina. Você que é um cara muito experiente do São João, que tipo de situação engraçada que tu lembra que já viveu no São João e disso de muito tempo, né? Por exemplo, quem está aqui na nossa live também é o Marcondes da Encanta Ceará. O Marcondes, ele Hum. já soltou aqui que ele é quadrilheiro desde 1985. Ivando, sinceramente, cara, eu nasci em 85. Então, ou seja, desde quando o Marcondes ele já começou a dançar quadrilha junina, foi o tempo que eu nasci. Então, ou seja, o Marcondes ele tem, bem dizer, 30 anos. Peraí, 30 não, né? 35 anos. 35 anos só do movimento junino. Um abraço para o Paulinho Massa, que também acabou de entrar aqui na nossa live. E, enfim, Vando, falem um pouquinho mais sobre alguma situação, porque hoje é uma live especial para a gente relembrar. Hoje é uma live para aquela, sabe assim, Wanda, quando a gente está num festival e toca uma música do início dos anos 2000, tipo, oh, me leva para os teus braços que eu vou, você fica naquela, caramba, velho, há quanto tempo eu não ouvi essa música, né, Wanda? Então é isso que a gente está aqui hoje para poder debater. Isso. Policarpo, um grande abraço a todos. O Marcondes, aí, nosso amigo querido, eu tenho. Vando? Eu vou sair aqui só para mim dar um jeitinho aqui, porque está travando. Aí, para não atrapalhar a live, eu vou só ajeitar aqui o negócio, aí eu te chamo de novo, beleza? Tudo bem, tranquilo. Pode ficar despreocupado. Enquanto isso, eu já vou contando aqui mais um pouquinho para o pessoal. Meu amigo Marcondes aí, ele pode até relembrar o seguinte, que tinha-se anteriormente os festivais de quadrilha junina lá no polo da Sargento Hermínio, quem não lembra, né? E até mesmo assim, eu comecei essa live falando das quadrilhas juninas infantis que você vê lá no colégio. Só que houve uma evolução, para você ter ideia, no início dos anos,
No início para metade dos anos 2000, aqui no estado do Ceará, houve-se uma disputa muito, muito, muito grande entre Arraiá do Bairro Heller infantil e Raio de Luz de Calcaia, que era uma quadrilha infantil que tinha gente, era assim, você ia pro festival, você sabia uma coisa, lá no Cearense, né? Festival Cearense, ou dava Raio de Luz ou dava Bairro Heller, né? A Bairro Heller como é do próprio bairro, né? Até mesmo também do bairro do Marcondes, que já é de outra junina também, da Encanta Ceará. Marcondes, só uma dica, tá, cara? Já tá na hora também, encare isso como uma observação, já tá na hora também da Encanta, ela, por que não, em 2021, fazer uma quadrilha junina infantil? Já tô dando a dica aqui para você, vai que cola, vai que dá certo, né? Então, pessoal, como a gente tá percebendo aqui, a gente tem o seguinte, que dessas quadrilhas infantis, elas foram acirrando cada vez mais essa competitividade, do qual a gente teve em 2007 uma quadrilha que se destacou bastante no movimento junino infantil, que foi a Flor da Garotada. Com a saída da Raio de Luz, que ela acabou, bem dizer, ela bem dizer, encerrou as atividades. Ficou-se nessa entre Bairro Heller e um pouco, né? Bairro Heller e Flor da Garotada. Depois a Bairro Heller, ela também encerrou suas atividades na categoria infantil. Aí ficou a Flor da Garotada ficou a Flor da Garotada durante uma determinada época e também a quadrilha Cai Cai Balão do meu amigo Fábio Lessa, do qual elas mantêm viva a tradição nesse finalzinho dos anos 2000. Então, ou seja, houve-se já essas mudanças. Agora sim, pessoal, houve uma mudança gigantesca nas quadrilhas juninas adultas. Como assim? A gente tinha uma época em que 2005, 2006, você tinha como referência Beija-Flor do Sertão. Aí antes da Beija-Flor do Sertão, tinha o Arraiado Almeidão, aí depois desfez-se o Arraiado Almeidão, formou-se a quadrilha Ceará Junino, do meu amigo Robertinho, que continua suas atividades até hoje. Aí vem também a Paixão Nordestina, que já pegaram e alavancaram esse São João, que eu digo de 2003, 2004 para cá, com a criação do primeiro festival cearense de quadrilhas juninas, que foi no ano de 2003, do qual a primeira campeã cearense em 2003 foi a Paixão Nordestina. Depois, 2004, foi a quadrilha do Zé Testinha. 2005 foi a Beija-Flor do Sertão. E depois de 2005, 2006, a gente teve a primeira quadrilha do interior campeã cearense, que foi a São João Batista de São João do Jaguaribe. Depois, em 2007, a gente teve a Beija-Flor do Sertão, com o tema Almas do Nosso Povo, do qual tratava de o índio dançando São João. Foi um tema bastante polêmico, porque alguns, né, deixando bem claro, alguns avaliadores não tinham tanto conhecimento de pesquisa para poder interpretar a proposta que a quadrilha estava passando. E depois, isso foi em 2007, a Paixão Nordestina ela foi campeã. Não, minto. A Beija-Flor do Sertão, 2007, ela foi campeã cearense. E 2007 também, quem foi campeã do Festejo Ceará Junino, que isso eu vou falar já já para vocês separadamente, foi a quadrilha do Zé Testinha. Mas isso é como eu te falei. Vou falar cada um por partes para poder você entender melhor. Aí a gente teve em 2008 a Beija-Flor do Sertão, ela acabou sendo campeã cearense, ou seja, ela foi campeã em 2005, em 2005, 2007, 2008. Depois a gente teve também a quadrilha, isso em 2008, né? 2009, que foi o ano em que a Paixão Nordestina, ela foi campeã cearense com a Fábrica Junina. E aí, Evandro, deu tudo certo agora, cara? Pronto, agora deu. Pronto. Wanda, eu estava aqui fazendo aqui, recapitulando todas as campeãs cearense ano a ano. No ano de 2009, né? No ano de 2009, quem foi campeã cearense foi a Paixão Nordestina com a Fábrica Junina. Aí, Wanda, em 2010, só deu interior. Essa é a verdade. Quem foi campeã cearense em 2010 foi a quadrilha Cheiro de Terra. Um abraço para o meu amigo Felipe Lima, lá de São Paulo, está aqui curtindo a gente, carnavalesco ardoroso. Aí, Vando, continuando. Em 2010, ela arrastou tudo. Ela foi campeã do Ceará Junino,
ela foi campeã cearense. Aí, em 2011, a gente teve como campeã cearense a Junina Babassu. E pelo festejo Ceará Junino, a gente teve o Arraiá do Patativa, falando já sobre rapadura, tá? Então, você já tem aí alguma a chegada, bem dizer, do interior nessas quadrilhas juninas que chegaram para valer. Chegaram tanto para valer que em 2012, Vando, a Cheiro de Terra, ela foi novamente campeã cearense, ela foi novamente campeã do festejo Ceará Junino e foi campeã do Nordestão. Então, ou seja, foi uma tríplice coroa, do qual, quem lembra, foram 3 títulos em 2 dias, né? A gente tem aí, bem dizer, essas informações. Então, Vando, sobre essas memórias do São João antigamente, o que você tem a compartilhar aí com a gente? Bom, Policarpo, vendo aí todo o seu relato, né, Marcones aí presente, o que me traz muito dessa memória do nosso festejo junino, que eu posso dizer, é como você estava falando no início da live, a questão dos festivais, das quadrilhas, né, dos eventos realizados na rua, né. Ainda hoje temos eventos realizados nas ruas, né. Eu tiro um dos maiores eventos, o que acontece na cidade de Ipacujá, na região norte. O maior evento do município junino é na rua. É um vereador, ele é professor, ele realiza, em parceria com o município, um grande festival, né, que é o Festival dos Amigos. E as pessoas assistem na rua, nas calçadas. E o que eu sinto falta justamente do que você falou aí. Hoje, com as grandes estruturas, as quadras, né, que tem arquibancada para assistir os espetáculos, as quadrilhas, antes, elas tinham esse viés direto, contato com o povo, muito mais próximo. Os personagens saíam entre as pessoas, né? Os personagens surgiam do meio do povo. Hoje não, hoje você não tem mais essa ligação, essa questão do lúdico ligado à população. Quer dizer, as pessoas elas se sentiam parte daquela encenação, que era o casamento junino. Por quê? Porque os personagens, de repente, estavam ali do lado de cada um deles e, de repente, saía para assumir o seu papel. E essa proximidade dava um sentimento de pertencimento de quem estava assistindo, fazendo como se fosse parte integrante daquele espetáculo, parte integrante daquela quadrilha. E isso nós perdemos, né? É um viés de, vamos dizer assim, sentimento de proximidade, sentimento de pertencimento das quadrilhas. As pessoas se sentir parte integrada da quadrilha. Ah, mas eu assisto. Ah, mas é diferente quando você tem um distanciamento, hoje, como são as quadras, só de assistir. E na quadrilha realizada na rua, não. As pessoas estão muito mais próximas, o calor humano é muito mais próximo. Então, esse saudosismo que eu tenho dessas proximidades das quadrilhas junto à população faz com que a gente possa ver que hoje a população é mero espectador. Enquanto antes não. Antes ela fazia parte, ela interagia de uma forma direta, abruptamente direta, ao casamento. Às vezes o personagem pegava alguém da plateia, puxava, interagia e dava ali aquele improviso, aquela coisa, que se tornava até mais engraçado, né? E hoje nós não temos mais isso. Por quê? Porque há um distanciamento, né? Um enquadramento, um formato novo que faz com que o telespectador, a população, ela fique distante e ela só assista, né, como um sujeito passivo, né, de um espetáculo, onde antes ela era um sujeito ativo, integrado à quadrilha. E, falando de saudosismo, eu posso lembrar muito bem os festivais que eu pude que eu vivi e vivenciei, presenciei e acompanhei, que é ali o Festival do Pó de Lazer da Sargento Hermínio. Para mim, ele é uma maior referência, né?
que era um grande festival onde todas as quadrilhas tinham que passar por lá, né? Hoje a gente vê assim um festival de renome, vamos dizer assim, deixa eu me lembrar aqui, o Compadre Rogério, pronto, no Parque Araxá, que também nasci e me criei vendo o festival do Compadre Rogério. Hoje toda a quadrilha de Fortaleza quer participar, mas antes era o festival da Sargento Hermínio, do Polilazer da Sargento Hermínio, né? Então todos tinham que passar por aquele festival. Exato. Eram brigas para poder dançarem ali. O Troféu São João, quem lembra, realizado ali na Sargento Hermínio, né? Quadrilhas como a Almeidão, como a Rubens Vaz, né? Quadrilhas ícone, né? De referência que nós tínhamos, né? Grandes quadrilhas. Eu estava aqui um dia desse pensando e relembrando com os meninos de grupos quantas quadrilhas nós já tivemos no nosso estado. Se nós formos fazer um levantamento, né, há mais de quase 1.000 quadrilhas, se a gente for ver, né, que são muitas que já tivemos, que existiram, né, e que faz parte dessa memória da história do nosso movimento junino. O Marconi está lembrando também do Grêmio do Ferroviário, da Comadre Maria. Não, são eventos de grande referência. Eu estou citando aqui o do Polilazer, que era um dos mais próximos, né, à minha residência, porque eu morava na Parquelândia, que antes de ser Parquelândia era o bairro Amadeu Furtado, Alagatice e tal. Então, toda vez que tinha, como eu falei, a minha mãe tinha uma quadrilha, né, a quadrilha da Dom Rico de Medeiros, né? Então, assim, para vocês terem ideia, existe um festival que eu acredito que essa cidade ela ainda tem esse festival, a cidade do interior, que é Heriutaba. Eu tinha 8 anos de idade e Heriutaba já tinha um festival que as quadrilhas saíam daqui, aliás, saíam de Fortaleza, daqui não, eu estou no Icó, né? Saíam de Fortaleza para o festival de Heriutaba para competir lá. E essa quadrilha da minha mãe, era a quadrilha da Dom Rego, ela ia. E eu ficava chorando para ir também. Aí minha mãe dizia, não, você não vai porque você ainda é pequeno. Tinha 8 para 9 anos, né? Mas a quadrilha já viajava para esses festivais, né? Que são referência. Hoje eu acredito que Heriutaba ainda tem esse festival, mas não é o mesmo nome, porque as gestões vão passando e vão querendo criar novos nomes, né, para os festivais, para os eventos. Mas Heriutaba é um dos festivais, Heriutaba, Apoiarés, Pentecostes, são uma das cidades que tem um dos festivais mais antigos do interior do Ceará também, e que ainda realizam, né? Não é que existiu, não, que ainda existe, né? Só que esses festivais, anos atrás, tinha essa proximidade com outras quadrilhas, né, da capital. E o Grêmio dos Ferroviários, da Comadre Maria, né? São eventos que a gente não pode deixar de citar em momento algum quando a gente fala na memória, né, desse nosso São João do Ceará. Assim como o Festival de Russas também, né? Festival de Baturité, os chitões que nós tínhamos, chitão de Baturité, chitão de Itapipoca, né? Até porque esse nome chitão vem realmente, literalmente ligado à chita, né? O tecido mais comum utilizado para os festejos juninos. Então, isso proporciona essa memória afetiva que hoje são poucos chitões que acontecem. Eles, eles tinham os festejos juninos durante os chitões, né? E hoje não, hoje o chitão das cidades só são voltados para a questão do forró. Por exemplo, aqui na minha região nós temos um chitão do Cedro, que é uma festa grandiosa na região, que tinha os festejos juninos, mas hoje é só forró. Então, quer dizer, descaracteriza um pouco o viés do nome realmente chitão. Então, tinham várias cidades do interior que tinham esse chitão, chitão de Maranguape, chitão de Itapipoca, o chitão de Baturité, tá entendendo? O chitão do Cedro.
E, assim, muita cidade tinha essa denominação de chitão, porque era justamente no período dos festejos juninos, né, de junho a julho. E até mesmo também, Ivan, essa questão também lá fora, por exemplo, meu amigo Célio Junino de Sergipe. Foi, Célio, hoje eu... Célio entrou aí, nosso diretor. Nosso Exato, diretor Célio, aqui do portal Célio Junino. o Grande time dele abraço, hoje Célio. joga com Bahia na Copa do Nordeste. Mas, enfim, eu também lembrei agora um aqui que a gente não citou ainda, que foi o da comadre Maria lá no Zé Walter. E também, assim, Eu acabei de citar da Comadre Maria, lá no Zé Walter. É um dos maiores festivais. Tinha duas comadres Maria, né? Uma do Zé Walter e outra no Grêmio dos Ferroviários, né? Aí também Isso, a gente tinha também um que era muitos dias, era o Arraiá Luiz Gonzaga, na praça da segunda etapa, na Praça do Polo do Conjunto Ceará. Que eu lembro que, junto com ele, depois já emendava com o Festival do Aldenor. E tem outro também, Policarpo, o Pagode Sertanejo. O Festival do Pagode Sertanejo realizado pelo nosso amigo Aldenor Holanda, né? Que também tem muitos, há mais de 30, eu acho que é 31 anos que o Pagode Sertanejo existe, né? Esse festival, e que ainda acontece, né? Nós estamos falando aqui dessa memória, mas existem festivais que não são mais realizados, né? Por exemplo, que a Comadre Maria há algum tempo já deixou o do Grêmio do Ferroviário também, mas o Pagode Sertanejo ainda acontece, tem outros festivais aí que ainda estão rolando, ainda está acontecendo, e que é hiper salutar a gente ressaltar aqui a importância desses festivais. Ó, o do compadre Rogério já está aí dentro dos seus quase. Exatamente. Maravilhosa dentro dos festejos juninos, esse cara que se dedica, né, o ano todo para realizar seu festival, gerando emprego e renda ali para a população do Parque Araxá, um bairro que eu nasci e me criei vizinho ali a Parquelândia. Eu, menino velho, eu corria da Humberto Monte, que é o antigo Becão, que não era nem avenida. Então eu conheço essa zona todinha ali, aquela região todinha, Parque Araxá, Parquelândia, Rodolfo Teófilo, Bela Vista, então tudo ali eu tenho conhecimento da minha infância, adolescência, né, aprontando presepada. Isso, bairro São Geraldo também, e o São Geraldo, bairro São Geraldo, que também eu não posso deixar de citar, porque foi em uma das escolas que eu estudei, era ali por detrás da igreja de São Geraldo, que é já fronteira ali, faixa de Gaza com Monte Castelo, por detrás do Pó de Lazer da Saída Intermínio, que é o Colégio Gustavo Barroso, né? Que foi onde eu fui até a 4ª série, estudei, então friviava aquilo ali tudinho. E até mesmo também, Wanda, a gente não pode esquecer do Alex Folia, que ele faz o festival do Folia na Roça, ali no Jardim Iracema, Jardim Guanabara, né? Então, ou seja, são muitos festivais importantes. Então, ou seja, como a gente pode recapitular, a gente já falou aqui de histórias de arquibancada, né? Histórias de quadrilha junina adulta e infantil, sobre festivais juninos. Agora, é incrível, Wanda, como vou falar uma coisinha que eu estou pensando até agora, que antigamente o público participava junto, ou seja, você não ia para assistir, você ia para poder participar, porque sempre o casamento, os personagens arranjavam um método para poder você pegar e ser inserido no meio dessa história também. Uma coisa que eu percebi, Wanda, eu percebo de maneira positiva, é que a categoria LGBT, cada vez mais, ela está incluída nesse movimento junino. Né? A gente já tem quadrilhas abordando até mesmo temas de LGBT. Então, ou seja, essas quadrilhas que têm esses componentes, esses brincantes LGBT, eles já acabam, bem dizer, trabalhando nesse lado social que pode ser aplicado nas quadrilhas juninas. Não é isso? Antes de mais nada, quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Sivan Design, que acabou de entrar. É o nosso parceiro, né, da Mojune, está aí junto com a gente, criador das nossas artes, né, da nossa nova logomarca Identidade Visual. Um grande abraço, Sivan.
Policarpo, você falou aí. Deixa eu só mandar um alô aqui, um abraço também para o Antony, Jadriel, Hugo, também lá do Colégio Dom Quintino, Chico Gomes da foto aí também entrando na live. Fica com a gente até o final. Chico Gomes, grande fotógrafo. Chico Gomes é assim, um ícone da fotografia no estado do Ceará. Policarpo, voltando a esse assunto da questão da população LGBT dentro do movimento junino, é muito importante a gente ressaltar, né, esse fator que hoje é de grande, vamos dizer assim, de relevância. Hoje nós já temos diálogos construídos, né, como ano passado nós tivemos dentro do Ceará Junino uma palestra sobre as meninas trans, né, no papel de destaques, né, das quadrilhas juninas. Hoje a gente já dialoga a questão dos grupos terem uma abertura e entenderem que a pessoa trans, a pessoa homoafetiva, dentro do processo de construção do movimento junino, de forma bastante representativa. Né? Nós tivemos aí a quadrilha de Russas, do distrito de Flores, que fez uma apresentação baseada em cima da morte da Dandara. Vando, só repete novamente, por gentileza, o nome da quadrilha, que deu uma travada. Esse momento é importante, pode falar. Estou te ouvindo bem baixo, Policarpo. Pera aí. Tá me ouvindo agora, beleza? Agora dá, agora tá ótimo. Ótimo. Pois bem, como eu estava falando, na hora que tu falou o nome da quadrilha, deu uma travada aqui, então só repete pra gente... A quadrilha Renascer. Desculpa, a quadrilha Girassol do Sertão, da cidade de Russas, do distrito de Flores. Certo? Fazendo um tema... Entendi. Também voltado para a questão... se eu não me engano, o tema é São João também é política, algo do tipo assim. Eu acho que foi o tema, eu estou esquecido do tema, porque são tantas quadrilhas para a gente lembrar do tema que a gente ou você grava bem ou você fica doido ou perturbado, né? Mas assim, pode falar. Continuar. Não, porque assim, ó, eu vou fazer aqui rapidinho, só para a gente ver o quão de tema a gente já teve nesse movimento junino. Eu vou fazer um breve histórico. Ainda tá baixo. Ainda tô te ouvindo baixo. Pera aí. Me consegue ouvir agora direitinho? Tá aproxima o microfone, dá para chegar perto, não? Aí, calma. Deixa eu botar aqui o fone do ouvido, né? Para poder ajeitar aqui. Vamos lá. Pronto. Consegue me ouvir direitinho agora? Rapaz, eu tô te ouvindo ainda baixo, Policarpo. Eu acho que aumenta o volume do teu microfone. Pronto, já aumentei. Consegue me ouvir direitinho agora? Agora tá bem melhor. Pronto, vamos lá. Deixa eu só fazer uma breve memória sobre todas as quadrilhas campeãs do Ceará Junino e o seu devido tema. Vamos lá. Não, peraí, se você for fazer esse relato aí, você vai cortar a memória do que eu tô falando referente à questão do tema, para não chocar, tá entendendo? Ah, entendi. Então, faz o seguinte, já dá continuidade, depois eu pego e já falo logo todos esses temas aí que foram... Pronto, tá bom? Porque nós estamos falando sobre um assunto, aí você já vai entrar em outro, aí a gente, né? Então, assim, na verdade, a inserção, não é nem a inserção, a participação e o crescimento forte da população LGBT, QI+, dentro do movimento junino, faz com que isso nos fortaleça cada vez mais e tenha, de fato, essa representatividade. Quando a Girassol trouxe o tema que abordou a morte da Dandara, isso impactou não só a nível estadual, mas como a nível nacional, porque isso possibilitou dar uma visibilidade maior às meninas trans, e principalmente quando ele traz uma rainha trans, né? Uma rainha, isso fortalece cada vez mais o movimento. Em relação a isso, a gente também tem os concursos de Rainha G, de Rainha da Diversidade, né? Que também faz com que esse ponderamento das meninas trans e das travestis dentro da quadrilha
possa ser muito mais crescente. Eu ainda lembro muito, a gente tratando de memória, que, deixa eu ver, eu acho que foi 2005 e 2006, a quadrilha Tradição Junina de Iguatu trouxe pela primeira vez, né, na época, eu não me lembro se foi ela a primeira ou se não, mas ainda me lembro quando ela trouxe num festival o Naroni, que ele veio travestido de noiva, aliás, de rainha. E muito jurado não queria julgar, porque dizia que no regulamento não permitia tal, isso, aquilo, outro. E foi quando nós dissemos, não, ele vai ser julgado como qualquer outra. O que está em jogo aqui é o personagem dele. Ah, mas ele é um homem. Desde quando o regulamento está dizendo que tem que se julgar uma rainha do sexo feminino ou masculino? Está dizendo que se julga-se a rainha. Né? Exato, então, o Naroni teve um ano que ele saiu como rainha, e, por sinal, alcançou bastante êxito, né? Ganhando, porque era perfeito, dançando como rainha. E no ano seguinte, ele veio como noiva, juntamente com o companheiro dele, o Márcio, né? Então, assim, eles sempre inovando nessa questão da população LGBTQI+, estando em evidência dentro do movimento junino. E hoje a gente vê vários temas, quando a tradição de Pernambuco trouxe a história do beijo, né? Onde tinha 2 homens casando, e o interessante foi que não era o jurado que escolhia, nem era a quadrilha. A quadrilha jogava a responsabilidade para o público, e era o público que escolhia. Eu lembro que eu falando com os meninos da tradição na época, né, eu perguntei como era a aceitação, como foi isso. Até para eles, que eram da população LGBTQI+, os 2 rapazes, eles disseram que para eles era um desafio, para eles era muito difícil, porque mesmo sabendo que eles tinham que interpretar o personagem, mas que eles estavam fazendo o que acontecia na vida dele cotidianamente, mas para eles era um difícil, né? Não o entendimento, mas a aceitação, porque você estava lidando com algo que dita popularmente do senso comum tradicional, que é o casamento homem e mulher cis, né? Então, como é que o público ia aceitar? Mas, por incrível que pareça, de todas as apresentações que eles fizeram, eles me falaram que só teve um festival. Olha aí, interessante. Se eu não me engano, eles dançaram em 12 festivais. Mas de 12, somente um festival foi que escolheram o noivo casar com a noiva. Caramba. Como era o público que escolhia, os outros 11, todos os festivais, o público escolhia o homem casar com o homem, o noivo casar com o noivo. Porque a história realmente tinha uma contextualização. Não era algo pejorativo, não era algo que era, porque vamos fazer casar 2 homens para poder confrontar a sociedade. Não. Tinha todo um contexto dentro da história que levava a esse resultado, o casamento deles 2, né? Mas assim, e aí, a partir daí, várias outras quadrilhas começaram a trazer essa temática, né? A figura das meninas trans, dos homens trans, né? Dos meninos trans, das meninas travesti, né? Para dentro do movimento. Eu ainda lembro como se fosse hoje, se eu não me engano, foi 2008, 2009, em uma assembleia da UNEG, realizada no Ceará, na cidade de Cascavel. Estava lá todos os estados do Nordeste. Nessa época eu era diretor regional da FECOAJUSE, a gestão era na gestão do Kiko Sampaio, onde o mesmo estava como presidente da UNEG, e se abriu um debate, né, de aceitar ou não as meninas e os meninos travestidos de mulheres ou de homem nos festivais da UNEG. E aí essa discussão ela começou, né? E quando foi às 3h30 que eu cheguei na reunião, já estava o debate bem acirrado, que já tinha iniciado desde de manhã, tinham parado para o almoço e tinham dado continuidade à tarde. E tinha um grupo querendo aceitar, né? Brigando para essa aceitação, e o outro não querendo, né?
que os homens não tivessem essa participação de homens travestidos e mulheres durante os festivais que a UNEG, né, dentro da UNEG, que é a União Nordestina das Entidades Juninas, para quem não conhece. E aí, o que é que acontece? Quando eu cheguei, estava Reginaldo Zé Testinha do meu lado, Gil Clay Paiva, de Pernambuco, e vários outros. Aí eu perguntei, né, o que é que estava se passando. Aí eles me contaram. Aí eu disse assim, não. Aí eu não me lembro o Reginaldo dizendo assim, vai, Vando, tu que é bom de briga, vai. Aí eu peguei, pedi a fala, levantei a mão, né? E quem estava falando, adivinha quem estava falando lá no microfone? Célio Torres e Carlos Brito, né? E aí eu pedi a fala e eles não me deram. Pedi a segunda vez, não me deram. Quando foi na terceira vez, eu me levantei, Célio estava com o microfone, eu quase dava uma rasteira no cotó, o microfone dele tomei, agora eu vou falar. Aí ele disse, quem é ele? Aí disseram, é um dos diretores da FECOAJUS. O Kiko, já sabendo quem eu era, se encolheu na mesa, porque já sabia que vinha bomba, né? Aí o que aconteceu? Eu peguei, eu me identifiquei, disse quem eu era, que eu era diretor regional da FECOAJUS, e estava ali para construção do fortalecimento do nosso movimento junino. E eu vi uma discussão em torno das meninas travestis, dos meninos travestis, para mim, dentro de um movimento onde ele tem uma diversidade cultural e uma diversidade de abrangência de pessoas, seres humanos, e eles querendo negar esse direito, era infringir a Constituição. E aí foi onde, quando eu peguei e ressaltei o primeiro tópico da UNEG, que eu disse bem claro, como é que vocês dizem que a UNEG é uma entidade cultural, que não tem problema com religião, com raça, com gênero, com isso, aquilo, outro, e agora querem proibir os homens travestidos de mulheres dançarem? Pois se essa cláusula não for retirada do festival, eu vou chamar os advogados do nosso movimento LGBT, na época era só LGBT, não tinham quem mais, e pedir para anular o festival e esse estatuto. E aí houve o serimbolo, burburim, BBB, bababá, resumo. Tiraram a cláusula. E foi a partir daí, dessa discussão nossa, né, dessa discussão e construção nossa, que as quadrilhas do Nordeste começaram a ter cada vez mais as meninas trans, os meninos trans e as meninas travesti. E onde hoje a gente vê que ainda tem uma discussão, um debate, como houve agora há pouco, referente a um pronunciamento do nosso companheiro amigo Zé Cláudio, da Lua do Sertão de Alagoas, né, que tentaram pregar em uma peça diante do que um posicionamento dele, né, que não é um posicionamento da pessoa do Zé Cláudio, mas do grupo, mas diante disso, a própria instituição LICAL, né, a Liga das Quadrilhas Juninas de Alagoas, proibia, né, essa questão das meninas travesti e das meninas, né, a não ser as meninas trans. Mas nós participamos de uma conferência junto com os diretores da LICAL. Quando eu digo nós, eu falo, eu enquanto representante da MOJUN, né, fomos convidados por pertencermos também não só ao movimento junino, mas pertencermos como coordenador da Aliança LGBTQI+, nacional e aqui na minha cidade. Fomos convidados a dialogar juntamente com os presidentes filiados à LICAL para esse entendimento, né, do movimento LGBTQI+, dentro do movimento junino de Alagoas. E aí a LICAL retirou, né, essa cláusula de seu regimento, de seu estatuto, que não permitia e agora permitem. Então, quer dizer, isso é mais uma vitória, isso é mais um crescimento, um fortalecimento, né, para o nosso movimento junino, porque nós somos um movimento de inserção, não de exclusão, né? Nós temos que fortalecemos as pessoas, as classes, os gêneros, né? As etnias dentro do nosso movimento junino, porque o nosso movimento junino é diverso, é um movimento junino onde abraça todo mundo, onde dialoga com todo mundo. Então, nós não temos por que estarmos excluindo quem quer que seja do nosso movimento.
nós temos mais que estar nos fortalecendo. Exatamente, Wanda. Isso é uma questão muito, muito importante desse lado social das quadrilhas. Então, Wanda, recapitulando tudo, como a gente tem aqui hoje, a gente tem mais 10 minutos de live, a gente já falou aqui sobre quadrilha junina adulta, quadrilha junina infantil, vimos também já sobre festival, história de arquibancada. Agora vamos pegar uma partezinha que está faltando, meio polêmica, que é causos memória de jurado, né? Porque Eita. a gente fala assim de jurado. Rapaz, deixa eu começar por mim, tá bom? Deixa eu começar por mim logo, porque assim, eu aprendi muito em 2005, 2006, quando eu entrei, que a nossa saudosa Vera da Gipão, né? Ela saudosa? assim, não diga isso, não, que ela não morreu, não. Ela tá vivíssima, viu? Se ela for falar saudosa, ela vai pensar que ela morreu. Ela tá muito viva. Não, quem E olha que a Gipão tem tudo para a Gipão voltar, viu? Nós estamos aí querendo retomar a Gipão. Rapaz, eu lembro de um tempo, mas que eu tipo assim, quando eu estava aprendendo, eu queria aprender, eu queria aparecer mais na quadrilha. Só que eu parei como jurado, com a minha vivência, eu percebi, não, eu tô ali não para julgar, eu tô ali para aprender também com as quadrilhas juninas. Wanda, tu acredita que teve uma vez que eu dava tanta nota baixa, mas tanta nota baixa, que a quadrilha, quando me viu, a quadrilha entrou. O marcador fez assim, vem. Aí, beleza, aí o marcador virou, olhou para a mesa, quando viu o Policarpo, primeira coisa que o marcador virou, disse, sai, quadrilha, sai. Daí você tira como era, bem dizer, esse São João de antigamente, né? Verdade é assim. Mas o que a gente percebe muito... Wando, mas o que a gente percebe muito hoje em dia é que se profissionalizou essa questão da categoria do jurado, essa questão do avaliador, né? Wando, porque, na verdade, só para pegar nesse teu gancho aí, é porque, na verdade, as pessoas tinham uma definição errônea do avaliador julgador, tá entendendo? Era aquela pessoa intocável, cara abusada, que tinha que ficar com a cara trancada em cima de uma mesa, que não podia dar um sorriso, que não podia transparecer alegria, que não poderia falar nada com ninguém, entrava na mesa, saía, abusar, quer dizer, o jurado ele era tido como uma pessoa, um deus do Olimpo, que ninguém podia chegar próximo e que a gente só ouvia o que o Deus ordenava, né? O que o jurado, mas ninguém podia tocar no jurado e ninguém podia sair. Isso, eu ainda estou para saber quem criou esse perfil, né? Essas características para que os jurados fossem tratados como deuses, né? Que, na verdade, eu acho que não é por aí. Eu tenho um pensamento acerca da questão do comportamento do jurado, né? A visão do jurado enquanto profissional da cultura junina, o papel dele enquanto mesa julgadora, a ética que ele deve permanecer, né? O link que ele deve dar, o feedback que ele deve dar para os grupos juninos, né? Aí sim. Então, assim, eu enquanto avaliador jurado também, que eu sou, eu pelo contrário, eu faço com que a quadrilha ela sinta-se bem, porque nós, enquanto avaliadores, temos que deixar a quadrilha à vontade. Nós, enquanto avaliadores, temos que entender, passar para a quadrilha, que ela está fazendo a sua melhor apresentação. Então, não adianta nós sermos áspidos numa questão, tá ali os brincantes se matando de sorrir, de se rasgar para sorrir, e a gente está lá, com a cara trancada. Por que não sorrir para eles? Por que não aplaudir para eles? Por que não cantar uma música que eles estão tocando, que eles botam? Tá entendendo? Por que não retribuir com eles o que eles estão oferecendo para a gente? Isso, a nota é baseada nos quesitos e subquesitos. As notas é baseada em cima de um regulamento existente. Não é através do meu gesto que eu estou repassando para ele que essa nota vai interferir, não. Ah, mas porque fulano sorriu para cicrano, não sorriu para Beltrano. Sim, e daí? Eu ando na rua, eu não ando sorrindo para todo mundo, não.
Ah, mas porque fulano aplaudiu para Cicrano, não aplaudiu para Beltrano. Sim, quando eu vou para um espetáculo, se eu não gostar, eu não vou aplaudir. E aí? Eu tenho que Tá aplaudir para tudo certo. que eu vejo. As pessoas elas têm que passar a ter um olhar diferenciado, né? Tio Andy, um grande abraço. As pessoas têm que passar a verdade para as Um abraço quadrilhas. também pro. Rapidinho, Wando. Um abraço também pro Glauber da Fulô do Sertão, Ah, o grande Léo Glauber. Eric, Grande Glauber da Carol Fulô. Moraes. Um grande abraço, meu Exato. querido. E agora entrou o Leonardo Eric, diretor nosso. É, Então, assim, Wando, as só pessoas, rapidinho. É, Policarpo, tem que desmistificar essa questão de que um jurado avaliador, ele não pode exprimir sequer um sentimento na mesa. Eu posso sorrir de um casamento, eu posso achar. Vando, quando eu estou, tá aí, Glauber, eu nunca esqueci, eu quero contar esse fato. vai O lá. Glauber A é de gente tem prova. 3 minutos, mas tá tempo. Pronto, Vai lá. Glauber é de prova. Festival de quadrilhas juninas da cidade de Santa Quitéria. Era um festival realizado pela FECOAJUSE. Eu estava lá julgando, estava na mesa eu, Lincoln, que hoje está na Itália, era, eu me esqueço o nome dela, que era a rainha do lado de Baturité, ela vai me matar. Vanusa era nosso grande mestre, que eu também esqueci o nome dele agora, que era tanta gente boa, né? Uhum. E tinha uma outra pessoa. Nós estávamos lá no festival. E aí, todas as quadrilhas julgando, se apresentando, tá? Um festival muito bom, maravilhoso, que desse festival aconteceu 2 fatos que eu quero relatar. Um foi Vai, esse, Wando, a gente tem quando 3 nós minutos. Vai. estávamos lá, porque toda quadrilha que eu avalio, além da planilha de nota, eu acompanho também, eu faço um relatório à parte, com sugestões para que a quadrilha possa vir a melhorar. Porque eu acredito que o avaliador, ele também, ele é um, como é que eu posso dizer assim, um observador. Wando? Gente, eu acho que a gente teve um pequeno probleminha aí com o Wando. Eu acho que ele deve estar com algum problema aí. A gente tem mais 2 minutos de live aqui, tá bom? Deixa eu só verificar a conexão aqui, porque a gente já está nos instantes finais. Eu quero desde já agradecer ao SESC, através do edital de credenciamento do São João Virtual. Então, a todos vocês que ficaram. Só um instante, pessoal. Pronto, aqui. Pronto. Tio Andy aí falou, paga a net pra gente, né? Então, gente, é o seguinte, para quem não sabe, essa live ela teve a parceria, ela teve a realização do SESC, Serviço Social do Comércio do Ceará, tá? Do qual a gente tratou aqui de memória junina. A gente viu vários causos, a gente viu várias observações juninas boas de se lembrar, tá? Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou com a gente aqui até o final, tá? Quero agradecer bastante também ao Glauber, Tio Andy, a todo mundo que participou aqui, Isaac Cavalcante, que acabou de entrar, tá certo, pessoal? E, no mais, a gente vai encerrando a live dentro de alguns instantes, tá bom? Para a gente poder pegar e finalizar. Lembrando que essa live ela vai ficar disponível para você e quero agradecer também ao SESC e também o SESC ele tem também um lado social, né? A gente tem, por exemplo, o Dia do Desafio, a gente tem também o Circuito SESC Junino, várias atividades do SESC presente e essa live ela teve o patrocínio do Sistema do Comércio, Sistema Social do Comércio SESC. No mais, o meu muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um, independente da tua religião, e até a próxima oportunidade e valeu, pessoal, felicidades!